Rapaziada, vamos aqui para falar um pouquinho de Caio Jorge e, na verdade, falar um pouquinho do Cássio também, né? Saíram essas matérias na Central da Toca. Cássio que segue em recuperação da lesão no joelho e está indo à Toca da Raposa, né, Samuca, para fazer já alguns trabalhos, antecipou aí o retorno das férias, enquanto o Caio Jorge tem feito trabalhos físicos aí para se condicionar e voltar 100% no dia 22? Sim, o Caio faz esse trabalho especial, aí é por conta própria, né? Pelo clube ele está saudável, não teve nenhuma recomendação no período de férias, mas ele se condicionando, isso faz parte, eu acho, da rotina de todos os jogadores, né? Acabou aquela história do atleta sair de férias e simplesmente... Alguns ainda cometem esse tipo de coisa, né? O cara volta 5, mas antes era muito comum em pré-temporada, o jogador voltou 8 quilos acima do peso e por aí vai. Quase não acontece isso porque os atletas se cuidam muito e eles sabem que isso é um período importante também para se manter ali o básico do condicionamento. Então o Caio está fazendo isso e o Cássio dando sequência na recuperação. Um jogador com uma lesão de LCA, não tem como ele tá totalmente liberado para o período de férias, claro que vai tendo uma folga ou outra ali, mas ele vem fazendo aí todo o trabalho para que no final, na segunda quinzena ali de agosto, o Cássio já possa estar de volta aos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. A evolução vem sendo muito positiva. Não tem como antecipar mais. Isso aí eu busquei, vi até alguns casos de jogadores que, por exemplo, passaram por cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior e 5 meses ali é o prazo, assim, não vou dizer correndo risco, né? Que ninguém vai expor um atleta a correr risco. Claro que o Cássio vem sendo examinado de forma regular e tudo que ele faz é com total segurança. Pode ter uma infelicidade de, depois que voltar, ter uma nova lesão, isso faz parte da rotina. Mas ele voltando, ele vai estar apto e com total segurança para não se machucar mais. E vi muitos casos de 5 meses, jogadores que voltaram e não tiveram a famosa recidiva, né? Então, quem sabe aí, segunda quinzena de agosto, o Cássio já de volta aos treinos, quando vai completar aí os 5 meses da cirurgia que ele fez em março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Isso aí. É isso. Então, assim, essa questão do cuidado aí do Caio Jorge, o Cruzeiro pode dizer que ele tá plenamente recuperado, mas a gente vendo o Caio no campo não é a sensação que a gente tem, né, Pedro? Ele ainda tá faltando alguma coisa para ser o Caio do ano passado, né? A gente até nos 2 últimos jogos ali antes da parada, observamos um Caio. Hã? Ah, o Caio Jorge, né? Achei que era... Confundiu o Caio com o Cássio. Acho que eu falei Caio. Mas não, você falou Caio, tá certo. Às vezes saiu meio anasalado. A gente até viu o jogo contra o Barcelona, assim, foi um Caio muito mais à vontade, mas aí, em contrapartida, ele não esteve à disposição contra o Fluminense. Então, é um processo, a gente sabe que ia ser lento e que ele precisaria, principalmente desse período da parada. Mas é interessante, né? Eu vi também o Sinisterra, né, em alguns uns stories ali no Instagram, ele fazendo também alguns treinamentos. Não dá, acho que o esporte chegou num nível de exigência para esses jogadores, que o cara que quer competir ali na parte de cima mesmo, que quer ser o diferente, ele vai precisar de se comprometer, cara. Ele vai precisar de pegar esses momentos de férias. E aqui não quer dizer que o Caio Jorge ali, ele tá todos os dias treinando e não fazer mais nada da vida, não curtindo as férias, não dando uma descansada, não ficando com a família, não. Mas dentro desse período, ele tira um momento para também se preparar fisicamente. Acho que o jogador que opta por esse caminho, ele está mais do que correto, porque é o que é necessário, é o que é exigido desses jogadores. Falando do Cássio, assusta, assim, no bom sentido, essa recuperação dele. Eu, sinceramente, não tinha expectativa de contar com o Cássio para os treinamentos, nem para essa temporada, sabe? Acho que seria algo pro ano que vem, e ele vem surpreendendo. Que bom, méritos também da preparação física e do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro e do atleta, que se comprometeu também. Acho que recuperação tem muito também do comprometimento do jogador, né? Às vezes muito jogador ali
acaba ficando um pouco abalado e aí isso acaba prejudicando também a recuperação. Acho que o Cássio, por ser um cara também mais experiente, entendeu muito bem e assimilou essa situação e tem dado sequência aí nesse processo. Legal, legal. Tomara que os dois aí possam voltar bem, né, nessa pausa da Copa do Mundo e o Cássio, assim que estiver à disposição, que possa ali estar em condições de ajudar o Cruzeiro também. Você estava falando sobre essa questão do descanso, Pedro, foi até algo que o Arthur Jorge colocou depois da partida contra o Fluminense como primordial, né? Ele queria que nesse momento os jogadores se desligassem de futebol, que eles viessem a cuidar da família, porque é importante também pensando num renovo, né? Pensando nessa parte mental que vai ser ainda mais testada na segunda parte da temporada, mas em meio a isso o Caio Jorge entende a necessidade também de estar buscando se condicionar melhor na parte física. É claro que ele sabe que está devendo, nem mesmo essas duas últimas boas partidas que o Caio fez se assemelham ao que ele foi capaz de estar desempenhando em 2025, né? É um Caio que tem potencial para voltar, mas essa parte física hoje é o maior empecilho. Então que bom que ele tá se cuidando. E aí, quanto ao Cássio, eu tô muito ansioso para que ele retorne. E aí não é por uma necessidade do Cruzeiro ter o Cássio como titular a qualquer custo. Não, hoje o Cruzeiro tem o Otávio, que passou por um teste de fogo e deve ser mantido na equipe titular. Mas quando o Cássio retornar, e se ele retornar bem, tem totais condições de voltar em um bom estado físico, olhando o profissionalismo que tem o Cássio, olhando também a estrutura que o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro cede, para mim o Cruzeiro vai ter a melhor disputa dentre goleiros no futebol brasileiro. Ninguém vai ter uma disputa de tão alto nível como o Cruzeiro com Otávio e Cássio. Pensando nesses dois 100%, cara, vai ser coisa linda de se ver. E aí quem ganha é o Arthur Jorge, quem ganha é o Cruzeiro. Um prazer estar falando contigo, Pedro Torres aqui. Eu vou sair um pouquinho dessa seara de lateral e falar um pouco do meio campo, né? Você citou o Sousa e tem um outro nome aí que tem pipocado muito no noticiário, que é do Franco Ibarra, do Rosário Central, um atleta mais jovem, né? 25 anos. E aí eu gostaria de saber, assim, se você enxerga o Franco Ibarra como esse atleta também, talvez no mesmo nível do Sousa, de chegar ao futebol brasileiro, conseguir apresentar um bom futebol. Hoje a gente fala muito de ter um jogador no Cruzeiro que consiga competir com o Lucas Romero, né? Gerar essa desconfiança para o Lucas Romero. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Franco Ibarra e se você enxerga nele essas condições de chegar ao futebol brasileiro e ter esse desempenho. Olha, eu vou ser bem sincero para você, entre o Franco Ibarra e o Sousa, eu sou mais o Sousa. Acho que o Sousa é um cara que tem mais qualidade, é um jogador que tem uma experiência enorme, começou no River Plate, depois jogou no Atlanta United, nos Estados Unidos, retornou para o Racing desde 2024, atua não só bem como primeiro volante, mas também como um zagueiro, e tem uma qualidade assim, impressionante na saída de bola, e a liderança dele é algo assim fantástico, que chama atenção. É um jogador que tenho certeza absoluta que se ele acertasse com qualquer clube brasileiro, ele seria ídolo, como ele é ídolo do Racing, em pouco tempo, porque ele é um jogador que tem uma raça impressionante. Tanto é que a gente lembra daquele jogo Flamengo e Racing, lá no Maracanã no ano passado, em que ele acabou levando uma cotovelada no rosto do seu próprio companheiro, acabou tendo fratura, continuou no jogo, saiu, não queria sair do jogo, continuou na partida, acabou sendo retirado de campo, porque a fratura foi realmente assim, em várias partes do rosto, e ele acabou, foi o Rojo, né, que acabou acertando ele, inclusive o companheiro dele, e ele acabou sendo substituído porque o treinador viu que não tinha mais condições de mantê-lo em campo. E ele é um jogador que naquela partida já mostrou que era, assim, foi melhor, apesar da derrota do Racing por 1-0 naquele jogo, ele foi o melhor jogador em campo da partida. Ele fez cirurgia quando retornou para a Argentina e teve a fase já final do torneio Clausura. O Racing e o River fizeram o jogo das oitavas de final. Ele retornou com menos de um mês. Um médico do Racing dizia que ele teria que ficar pelo menos até janeiro, não quis. Ele quis retornar antes, entrou em campo contra o River. O Racing venceu, virado esse jogo por 3-2. Ele foi eleito o melhor jogador em campo.
Aí veio o próximo jogo contra o Tigre, ele um monstro em campo novamente, jogando muita bola, melhor em campo, é um jogador que tem além da raça, assim, que é uma das qualidades que ele tem, ele é um líder em campo, o Sousa, e ele, aos 42 minutos do tempo, nesse jogo contra o Tigre, que o Racing venceu e passou depois para as semifinais, ele acabou sendo expulso. Mas para você ver o carinho e a paixão que o torcedor tem por ele, que ele foi expulso aos 42 minutos, e na saída dele do campo, ele foi aplaudido em pé, aplaudido ele em pé, pela entrega que ele tem ao time. Então, entre ele e o Ibarra, que você fez a pergunta, eu optaria por ele, são características um pouco diferentes, mas o Sousa seria ídolo rapidinho em qualquer um dos clubes brasileiros, como ele é hoje o maior ídolo do Racing, né? É o grande nome do Racing hoje, porque ele é um líder em campo, ele é um cara que é versátil, tem uma garra incrível, um cara que é muito bom no desarme. Então, para mim hoje, ele é um jogador completo. Seria assim, uma excelente contratação se o Cruzeiro conseguisse trazer ele. Claro que é um jogador que custa um pouco mais, né, do que o Rogas, está na casa de 7 milhões, 8 milhões de dólares. Mas esse cara, se for contratado por qualquer time brasileiro, vai virar um ídolo em pouco tempo, porque realmente a entrega dele é uma coisa impressionante, além da qualidade dele como jogador de futebol. Ô Largo, uma coisa interessante que você está citando aí do Sousa, e a gente também tem muita referência boa desse cara, pelo que a gente pode acompanhar, é que o Cruzeiro fez um investimento muito importante num volante que veio muito bem referendado, que foi o Wallace, né? E não conseguiu jogar aqui no Cruzeiro nem sombra do que tinha sido na Itália e tudo mais. E a gente vê algumas características no Sousa, que ele é um volante assim, que ele faz muito o papel de terceiro zagueiro, ele faz uma saída, ele não é um cara de sair tanto naquelas perseguições como a gente está acostumado a ver do Lucas Romero, né? Você acha que essa adaptação, assim, para fazer um jogo de avançar mais no campo também, ele teria facilidade para fazer esse papel, pelo que você pôde acompanhar no Racing? Eu acho que sim, porque naquele jogo contra o Flamengo, no Maracanã, até estive acompanhando lá o jogo, ele não foi um primeiro volante, jogou praticamente com um segundo volante. Se observar até os melhores momentos daquela partida, você vê que muitas vezes ele estava na área, era o jogador que estava finalizando para o gol, que estava cabeceando, até que teve um lance em que o Rossi salvou, num cruzamento, ele de cabeça mandou a bola no ângulo, o Rossi foi obrigado a fazer uma grande defesa. Mas ele é um jogador que pode atuar não só como um volante, primeiro volante, joga também como segundo volante. Muitos jogos que eu fiz dele pelo Racing, ele jogando como segundo volante e também como zagueiro. Então é um jogador assim que, se você contratar, você vai poder utilizar em várias posições. E ele joga bem em todas as posições, tem uma qualidade impressionante também no passe e uma visão de jogo assim fantástica. É um jogador que eu sou muito fã dele, não só pela entrega dele, mas pelo que ele faz em campo. Eu acho que o Sousa, assim, está no top ali do futebol da América do Sul hoje, juntamente com o Paredes, né, que é outro gigante do futebol, né? Paredes e Sousa, para mim, são os dois grandes volantes hoje do futebol argentino.